as notícias estão explodindo nas principais manchetes, nas principais mídias, né, nas principais jornais de todo o país. E nesse momento, gente, tá? Aqui, nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, há poucos segundos, acabou de explodir uma bomba gigante, tá? E eu só digo uma coisa pra vocês, gente, tá? A política e o judiciário brasileiro, principalmente, não é para amadores, gente, tá? Essa bomba gigante acabou de explodir e deixou o Brasil inteiro de surpresa. E eu tenho certeza absoluta que você que está do outro lado mexendo, vai ficar de queixo caído com essa notícia que acabou de ser confirmada aqui neste exato momento. Além dessa, gente, tá? Outras várias informações, as notícias mais impactantes que foram divulgadas aqui há poucos instantes, eu resumi ela para trazer para vocês. Então esse vídeo está recheado, lotado de novas informações que eu vou atualizar vocês a partir de agora nesse vídeo de forma rápida, breve e bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, bem rapidamente. Só quero convidar você que está do outro lado mexendo a se inscrever aqui nesse canal. Afinal de contas, né? Muitas pessoas eu sei que não se inscrevem aqui nesse canal porque acham que tem que pagar alguma coisa, algum valor. Gente, para se inscrever aqui é totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada. E é muito rápido, simples e fácil. Só você olhar aqui embaixo, tá? Na sua tela. Você vai ver a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, é só clicar em cima. Clicou, já está inscrito automaticamente e gratuitamente aqui no nosso canal. Ó, aqui você vai ser muito, mas muito bem-vindo. Quer ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado? É só você se inscrever aqui nesse canal. Pessoal, logo de cara, gente, volta total. E assim, de um ministro que eu não esperaria, tá? Foram duas decisões, tá? O STF acabou de tomar duas decisões, tá? Positivas para a direita, tá? Muita gente está comemorando essa vitória nesse dia de hoje. E a primeira decisão positiva, daqui a pouco tem uma segunda, gente. Calma, que aqui é notícia boa em dobro nesse vídeo. A primeira notícia boa foi essa daqui. Fux, gente, depois de tanta martelada da imprensa, jornalistas, parlamentares de direita, o próprio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tanta gente de direita se pronunciando contra, tá? 14 anos de prisão para uma mulher que sujou uma estátua com batom. Parece, gente, tá? Que deu um estalo de lucidez aqui em um dos ministros do STF. E ele adiou, gente, tá? Ele pediu vista e suspendeu, tá? Temporariamente o julgamento da Débora Rodrigues, a mulher do batom. Tá aqui a informação, ó. Fux adia julgamento da mulher que pichou estátua com batom, defesa pede liberdade. Calma, gente, que essa aqui é só a primeira notícia boa, que daqui a pouco mais um ministro também deu uma reviravolta ali dentro do STF, também mais uma decisão positiva para a direita. Vamos lá. Depois de os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votarem pela condenação de 14 anos da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a frase "perdeu mané" na estátua de justiça, o ministro Luiz Fux pediu vista e suspendeu o julgamento. A solicitação de Fux foi lançada no plenário virtual do Tribunal Federal na manhã desta segunda-feira. No STF, um pedido de vista pode ser feito por qualquer ministro que precise de mais tempo para analisar o caso antes de dar seu voto. Com isso, o julgamento que deveria ser encerrado na próxima sexta-feira, pode ser adiado em até 90 dias, segundo o regimento interno. Para a defesa, embora o pedido seja direito regimental do ministro, a decisão agrava ainda mais as tensões do caso e adia definitivamente um desfecho. Para Débora, que permanece privada de sua liberdade há mais de 2 anos, confirma aqui os advogados Hélio Júnior e Taniele Teles, ressaltando que a cabeleireira está presa preventiva desde 17 de março de 2023. O prolongamento desse quadro é inaceitável, afinal, será que em mais de 2 anos de tramitação processual não houve tempo suficiente para que os autos fossem analisados? Questiona a defesa, que ingressará imediatamente com o pedido de liberdade para que Débora seja solta com máxima urgência enquanto o processo segue em curso. Então tá aqui, gente. Será que em mais de 2 anos não deu pra... Realmente, né? Já tem muito. A mulher tá presa, privada de ter o convívio dos filhos. Tempo mais do que o suficiente. Então tá aqui. Os advogados que representam a Débora Rodrigues vão entrar com um pedido para soltura. Porque assim, poxa, mais 90 dias que pode acontecer aí para retornar o julgamento novamente. Então, os advogados estão ali entrando com um pedido para soltura, que ela seja julgada em liberdade, gente, tá? Tá aqui a informação, tá? Então, ele adiou o julgamento. E eu vou ser muito sincera e honesta com vocês. Isso não é ruim, não, gente, tá? Porque eu acho que os outros ministros precisam ter acesso aos julgamentos que tá acontecendo em massa nas redes sociais. Eu acho que eles precisam de prazo
para ver os comentários dos principais juristas, para ver os comentários dos principais advogados, comentários dos principais jornalistas, porque tem jornalista, gente, tá? Inclusive eu trouxe aqui no canal, tem jornalista de esquerda, de extrema esquerda, tripudiando e criticando essas decisões aí do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Então, que Deus ilumine a cabeça desses outros ministros para que eles pensem como esses juristas, advogados, que estão criticando o fato dela estar sendo condenada a 14 anos por ter utilizado um batom e sujado ali uma estátua. 14 anos, gente, tá? É muito dolorido. A senadora Damares Alves tem sido bastante criticada aqui nas redes sociais, especialmente por perfis de direita, por conta de uma declaração que ela fez durante um evento do próprio partido em Brasília na última sexta-feira. Onde estava a dona Tereza, João? Na ocasião, ela defendeu o colega de sigla, que é o deputado Hugo Mota. Uma mulher que participava do encontro questionou uma fala de Mota em que o presidente da Câmara dos Deputados celebrou o fato de o Brasil não ter exilados políticos nem perseguições por preferências partidárias. Ô, João, uma mulher é a dona Tereza, que falou conosco agora. Isso, a fala foi proferida pela pedagoga Tereza Elvira Vale, mãe de um dos foragidos pelo 8 de janeiro, segundo diz o Poder 360. Damares saiu em defesa do colega e do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, abre aspas. As mulheres republicanas confiam nos seus líderes. Quero dizer, em decorrência da manifestação que teve aqui, as mulheres republicanas do Brasil acreditam no presidente da Câmara dos Deputados e no presidente nacional do Republicanos. Eles merecem ser aplaudidos de pé. Fecha aspas. Essa declaração da senadora repercutiu de forma negativa nas redes sociais, como eu disse, para os internautas. Ao endossar a fala de Mota, a senadora negligencia a situação dos presos do 8 de janeiro e uma das críticas foi feita pelo jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Em uma publicação no X, antigo Twitter, Alan dos Santos afirma que a senadora, abre aspas, só é mais uma analfabeta funcional que usa palavras ao vento e faz de tudo para manter a própria sobrevivência em um auto-engano que a coloca numa sedação quase intransponível. Fecha aspas. Bom, eu vou por um outro caminho. Eu já vou no Marcos Pereira, depois a gente passa pelo Hugo Mota e a gente vai falar do Republicanos. Republicanos que deu legenda para Damares. Num problema enfrentado em 2022 por muitos que fizeram parte do governo Bolsonaro, queriam disputar cargos importantes. Tarcísio é Republicanos, Damares é Republicanos, e naquele momento, antes de ser esse zero à esquerda, ou esse para mim é um outro traidor, Hamilton Mourão. Vou pegar só esses 3 exemplos, beleza? Só esses 3 exemplos. Esses correram para o Republicanos porque o PL não deu espaço, porque o PL fechou a porta, porque tinham acordos que deveriam ser cumpridos, e todos sabem que o Valdemar é um cumpridor de acordo, é importante lembrar disso. E aí, em função disso, só um exemplo. Tarcísio, se não fosse o Republicanos, não seria candidato ao governo do estado de São Paulo. Por quê? O PL, naquele momento, em São Paulo, apoiava Rodrigo Garcia, que era vice de João Dória, e disputou o governo naquele momento, em 2022. Viu o jogo aí? Entendeu a jogada? O PL fechou a porta para o Tarcísio, teve que ir para o Republicanos. Entendo que da mesma forma se deu com Damares, Mourão, não estou falando da qualidade, hein? Estou falando daquele momento, 2022. Aí o que acontece? O Republicanos usa dessa possibilidade de ter grandes nomes no seu quadro, eleitos inclusive, os 3 citados aqui eleitos, 2 senadores e um governador de São Paulo, para dizer o seguinte: Republicanos, o partido mais conservador do Brasil. Para mim, né, o título é o partido mais mentiroso do Brasil. Esse é o Republicanos. Por quê? Porque tem na pessoa do senhor Marcos Pereira, presidente do partido, que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados na gestão do Arthur Lira, vice-presidente, votando o seu partido sempre que possível, ou perto de 50% das vezes, com o governo Lula, com as pautas desse governo que é pró-aborto, desse governo que é contra a família. Mas espera um pouquinho, Republicanos não é o partido mais conservador do Brasil? Como vota com Lula? Vota porque o partido tem interesses que são maiores do que os interesses dos eleitores que acreditaram no partido mais conservador no Brasil, que na verdade é o partido mais mentiroso do Brasil. Para mim nenhuma novidade. Só que, passando por cima inclusive do que prega a própria Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja do Edir Macedo, o Marcos Pereira dá um dane-se para os fiéis da sua igreja, para os evangélicos do Brasil, dá um dane-se e bora para a pauta política, meu amigo. Dane-se você, evangélico. Você acha que eu estou preocupado com a sua pauta pró-vida? Eu preciso da minha pauta pró-interesse.
eu preciso do carguinho. Ele sonhava em ser presidente da Câmara. Marcos Pereira sonhava em ser presidente da Câmara, mas não tem condição, não tem condição. Então, vamos para o partido. O Partido Republicanos é o partido mais mentiroso do Brasil. Para mim, fecha aí. Ok? E se o partido é mentiroso, porque disse para você que era o partido mais conservador e mentiu, como eu vou acreditar em Marcos Pereira? Eu não posso acreditar em Marcos Pereira. Eu não posso acreditar nesse cidadão. Então a Damares faz um cálculo errado aí, em sair acreditando em Marcos Pereira que mentiu para o Brasil. Entendo que Hamilton Mourão esquece. Infelizmente não vale muita coisa, né? A gente já entendeu que não vale muita coisa. Mas Tarcísio e Damares, eles vão ter que se posicionar. Mais dia, menos dia, ou desembarca de um partido como esse, ou diga-me com quem andas, Damares. Diga-me com quem andas, Tarcísio. Andar com Marcos Pereira hoje, para mim, é sinal de quem está absolutamente desalinhado com os interesses do Brasil conservador. O Brasil da família, o Brasil pró-vida, o Brasil a favor da legítima defesa, da propriedade. Porque Marcos Pereira não quer isso. Marcos Pereira quer os seus interesses acima de tudo. Então, Damares e Tarcísio vão ter que se mexer. Não vai dar para ficar onde está. Ou eu posso concluir o quê, turminha? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, Olavo, perdoe pela extensão. Hugo Mota. Hugo Mota, ele sai como o candidato do acordo com o presidente Bolsonaro, dizendo que vai pautar a anistia, que entende que tem que pautar a anistia. Vai para o jantar da casa do Alexandre de Moraes, em homenagem a Rodrigo Pacheco, acredite se quiser. Sodoma e Gomorra hoje no Brasil. Os caras estão nem aí. Orgias, né? Que vão acontecendo, orgias morais que vão acontecendo, para deixar entre aspas aqui, orgias morais que vão acontecendo. Por quê? Já não tem mais vergonha. Os caras estão andando pelado na sala, sem vergonha alguma. Como assim? Não tem problema em admitir que eu preciso homenagear o Rodrigo Pacheco, porque ele não pautou o impeachment. Não tem problema. Eu posso. Não tem mais. Não, esquece. Não tem mais. Pudor zero. Vergonha passa longe. E o Hugo Mota vai ao jantar e sai de lá transformado. Já tem um videozinho rodando de um depoimento de um cara que ele pediu 10% das emendas, que era 780 mil. Ele estava preocupado, já tinha apertado o valor, só deu 780 mil, deu 78 mil de confusão. E aí ele chega na porta, lá para o evento do Alexandre de Moraes, dá o nome, qual é o seu nome? Hugo Mota. Deixa eu pegar aqui o nome da lista. Hugo Mota, tem aqui. É um processo aqui, Hugo. Desculpa, tiramos a gaveta do seu processo. Pega a lista de presença. E pronto, o Hugo Mota sai transformado do jantar na casa de Alexandre de Moraes. Agora, daí, a Damares, pessoa que eu tenho respeito, hein? Tenho muito respeito pela Damares. Defender o Hugo Mota e defender Marcos Pereira sugere para mim que o interesse político ainda está acima dos interesses da nação conservadora. Por que, Olavo? Não é possível a Damares, que lutou pelas meninas do Marajó com toda a sua garra e determinação, com a coragem que também necessária foi ali, e dizer para mim que confia em Hugo Mota. Hoje, quem confia em Hugo Mota no Brasil? Ele olha para o espelho e duvida dele mesmo. Ele olha para o espelho e fala, porra, eu falei um negócio ali atrás e tive que desdizer, tive que desjurar. Cadê o Seuzinho Malta, bem? Cadê o Seuzinho, filho? Então desjura, homem. Desjura, homem. Desjurou. Não, a anistia não precisa mais, não tem mais preso político no Brasil. Então o cara que jurou ali atrás, desjurou agora. O negócio tá inacreditável. E a Damares passar pano para isso aí, Damares, fica difícil defender, querida. Por mais que eu tenha apreço pela senhora, mas fica difícil defender. Uma mãe chorando, a ausência de um filho, uma mãe presa, longe dos seus filhos, e defender Marcos Pereira acima de qualquer suspeita. Pelo amor de Deus, é demais para minha cabeça, Olavo. Marcos Pereira, na última entrevista, disse assim, olha, nós não pautamos, nós não conversamos ainda sobre a posição do partido sobre a anistia. Aí o repórter insistiu, né, e disse, mas qual a posição, como vai ficar? Não, nós não conversamos ainda, conversaremos tão somente quando o projeto for pautado. Sem posição, é um cara sem caráter, é um cara que se vende como direita, como o Centrão costuma fazer, já estamos cansados disso, e pensa bem, amigo ouvinte, lá em 2026, votarei em alguém de direita. Não, tem que votar alguém de direita de verdade, não nos falsos, como Marcos Pereira, que não se posiciona em relação à anistia, determinando atitudes urgentes de Damares e Tarcísio, isso é um fato.
Agora, o Hugo Mota é uma nota de R$3. O Hugo Mota é um venal. O Hugo Mota é um sem palavra. Tudo isso que eu estou dizendo, todos os adjetivos que eu coloquei aqui, são provados. Está aí, o cara tinha uma opinião e, de repente, 180 graus na opinião, ela foi para o sentido contrário. Vou perguntar para você, tem preso político no Brasil, amigo ouvinte? Sim, o Hugo Mota mentiu. Tem perseguição da imprensa, amigo ouvinte? Sim, o Hugo Mota mentiu. Só lembrando que o Hugo Mota fez um acordo para ser eleito, inclusive com o PL, o vice do PL, houve a negociação de comissões também. Agora, será que o Hugo Mota cumprirá a palavra? Cumprirá o acordo de pautar o projeto de anistia? Você responde. As decisões, que é a notícia extraordinária que acabou de ser confirmado direto de Brasília, mais precisamente direto do STF. Eu vou trazer todos os detalhes dessas informações rapidamente, só além dessas, claro, a gente tem outras várias informações. Eu vou ficar dando spoiler que o vídeo vai ficar muito longo. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque aqui nesse vídeo o ex-desembargador e atual advogado Dr. Sebastião Coelho acaba de soltar 2 bombas gigantes contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e contra o ministro Flávio Dino, gente, tá? Esse é o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? É gravíssimo o que acabou de ser divulgado agora pelo Dr. Sebastião Coelho e todos vocês precisam ter acesso. E eu sei que vocês vão ficar, gente, tá? De queixo caído, assim como eu fiquei com as informações, novas informações, novidades divulgadas aqui pelo Dr. Sebastião Coelho e, de quebra, 2 bombas gigantes. Vejam com atenção. Olá, pessoal. Muito tem sido discutido sobre o julgamento do presidente Bolsonaro e de outras 33 pessoas acusadas naquele inquérito 12.100. Eu mesmo defendo o Felipe Martins e os colegas, né? E eu quero trazer algumas reflexões com vocês. O ministro Flávio Dino, em uma palestra, disse que o STF tem um código de conduta e que os senhores ministros não iriam colocar em risco a sua biografia, a sua história nesse julgamento. Mas eu penso que esse código de conduta afirmado pelo senhor ministro Flávio Dino, ele já foi violado. Esse código de conduta está violado no momento em que o ministro Alexandre de Moraes é impedido, é suspeito, um juiz parcial tem sido em toda essa situação, se acha apto a julgar o caso. Da mesma forma, o ministro Flávio Dino, que já fez tantas manifestações contra Bolsonaro e os bolsonaristas, como ele classifica, não é? O ministro Dino é um comunista, né, que está lá na Suprema Corte por questões políticas, e evidentemente que, a meu sentir, ele não fará um julgamento isento. O ministro Zanin é outro personagem. Foi o advogado principal do então candidato, o senhor Lula, nas eleições de 2022, não é, com várias ações contra o então candidato Bolsonaro, e mesmo antes disso, o ministro Zanin foi o advogado do senhor Lula quando ele estava na prisão lá em Curitiba, respondendo aqueles processos da Lava Jato, que restou condenado em 3 instâncias, não é? Por um juiz, 3 embargadores e 5 ministros lá do STJ. Né? No próprio STF também houve a manutenção da condenação, mas depois, vocês sabem, ela foi anulada por questão de CEP, ou seja, deveria ser em Brasília e não em Curitiba, mas não houve absolvição. Então, quando o senhor ministro Flávio Dino fala em código de conduta, eu afirmo com tranquilidade que esse código de conduta já está violado. O que nós temos nesse famoso inquérito 12.100, que foi transformado em 5 denúncias com a mesma narrativa? Nós temos um objetivo claro de chegar a uma condenação do ex-presidente Bolsonaro e dos seus principais auxiliares. Pessoas que não têm qualquer vínculo ou conexão com outras estão colocadas na mesma situação. O caso do meu cliente, o Felipe Martins, é muito emblemático e eu vou falar dele um pouquinho. Não é? A primeira situação aqui é que o Supremo está forçando uma barra, além do impedimento e suspensão desses 3 ministros que eu já falei, forçando uma barra para julgar na primeira turma. Olha, como os fatos na parte final das denúncias de todas elas diz que tem relação com o 8 de janeiro, o comportamento deveria ser o mesmo. Os acusados do 8 de janeiro foram julgados, estão sendo julgados, aqueles primeiros, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tive a alegria e fui honrado pelos jovens advogados para fazer
a primeira sustentação oral que ocorreu no dia 13 de setembro de 2023, não é? Julgado pelo plenário. Então, como que vai julgar esse outro grupo que disse que estava preparando desde 2021 um golpe que chegou ao 8 de janeiro em uma turma? Não é? A turma ela é composta apenas por 5 ministros. Nós já tivemos casos de coisas banais julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, como que um assunto dessa natureza, dessa relevância, dessa envergadura para a história do país vai ser julgado por 5 ministros, 3 deles absolutamente sem a menor condição de participarem desse julgamento, porque tem um interesse direto, como eu já relatei para vocês anteriormente. Então, esse julgamento é um julgamento que faz de conta, porque 3 votos estão certos contra todas aquelas pessoas, né? Eu poderia avançar mais nessa situação aqui, mas eu vou deixar para o final para falar sobre o recebimento da denúncia. Pois bem, em relação ao Felipe Martins, eu, o doutor Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, e o doutor Ricardo Schiff, lá de Santa Bíblia do Paraná, e o doutor Edson, que é meu parceiro aqui no escritório, apresentamos várias exceções de suspeição, de incumprimento, de incompetência. Não é? A incompetência do Supremo Tribunal Federal ela é evidente. É evidente. Esse fato não tem nenhuma pessoa com prerrogativa de foro. O único que foi colocado posteriormente foi o deputado Ramage, por fato que ele não detinha foro. Fato alegado quando ele era diretor da ABIN e não quando ele era deputado federal. Portanto, a competência é inequivocamente da primeira instância. Mas foi colocado para o Supremo Tribunal Federal. Agora, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal estão dizendo não. Na primeira turma, vários deles já se manifestaram nesse sentido, inclusive o próprio presidente Barroso, embora ele tenha dito que já afirmou essa situação, mas colocou para uma análise o recurso do presidente Bolsonaro e outros. Eu estou falando do presidente Bolsonaro porque é o principal acusado de todos esses fatos. Né? E o meu cliente, ele era um assessor internacional do presidente Bolsonaro. Então, julgar esse processo no Supremo Tribunal Federal, retirando de todas as pessoas o direito do duplo grau de jurisdição, é um absurdo completo. Agora, além de julgar no Supremo, excluir 6 ministros do julgamento, 6 ficaram excluídos, a minoria do Supremo Tribunal Federal, que é formada pela primeira turma, é quem vai analisar. Em relação ao Felipe Martins, eu quero dizer que no dia 10 foi apresentada essa exceção de incompatibilidade, suspeição e impedimento, e está concluso para o presidente Barroso para dar um andamento, enfim, espero que tenha um relator, né, e que o presidente Barroso dê a sequência normal desse fato. Não creio que a denúncia do Felipe Martins seja analisada antes de verificada essas exceções que foram opostas. Com relação ao mérito, no caso do Felipe Martins, não tenho o que falar. A única prova que o Ministério Público apresentou foi aquela delação mentirosa do Coronel Cid, absolutamente mentirosa, várias versões que foram se adaptando e culminou naquela famosa onde o ministro Alexandre de Moraes ameaçou o Cid, a sua esposa, sua filha maior e o seu pai. Diante daquela ameaça, que, no meu ponto de vista, ficou caracterizada como abuso de poder e tortura, o Coronel Cid inventou mais algumas histórias. Mas o que tem de concreto? Ele diz, olha, tem uma planilha, aí ele apresenta no próprio celular, do celular dele ele manda para o outro celular dele mesmo, um pedaço de um documento que não tem identificação, dizendo, olha, isso aqui seria uma minuta que o Felipe Martins teria lido. E o delegado pergunta, e qual a prova que o senhor tem disso? Ele fala, olha, ele foi ao Palácio da Alvorada. Evidentemente, o Palácio da Alvorada era o local onde o presidente Bolsonaro estava trabalhando. Ele despachava do Palácio Planalto. E lá estava o Felipe Martins. É claro que após as eleições, o presidente Bolsonaro ficou no Palácio da Alvorada e lá passou a ser o local de trabalho do Felipe Martins. Também tem uma menção ao general que comandava o Exército, né, Freire Gomes, que afirma que possivelmente o Felipe Martins esteve em uma reunião. Possivelmente. Então, gente, tudo isso aqui é um grande escândalo que nós estamos vivendo no nosso país, um escândalo patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Código de Conduta, dito pelo senhor ministro Flávio Dino, há muito está violado, e ele é um dos violadores desse Código de Conduta. No meu ponto de vista, já estará encaminhada a condenação futura. Digo com pesar isso porque nós não estamos diante de um tribunal isento. Falo isso com toda tranquilidade. Tribunal de exceção, né, gente? Parece mais um tribunal de exceção. Segundo o doutor Sebastião Coelho, alguns ministros ali dessa primeira turma, né, o Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, por que não? Né? A gente pode interpretar dessa forma porque é um dos principais algozes, né, inimigos declarados aí de, né, próprio Bolsonaro já se pronunciou sobre essa questão. Então, segundo o doutor Sebastião Coelho, esses 3 ministros têm grande interesse, um interesse gigante em condenar Jair Messias Bolsonaro
uma vez que o Flávio Dino, né, eu não preciso nem citar os vários exemplos absurdos que ele já falou sobre o Bolsonaro. Zanin, né, gente, que não precisa ir muito longe, né, advogado pessoal, foi advogado pessoal do Lula da Silva, um dos maiores inimigos históricos da política contra Jair Messias Bolsonaro. E Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não quer pegar só o Bolsonaro, quer pegar o Eduardo Bolsonaro, quer pegar o plano, né, segundo a denúncia feita lá pela Folha de São Paulo, daqueles 6 gigas, né, no Glenn Greenwald. Lá, segundo informações divulgadas, o Alexandre de Moraes queria pegar a qualquer custo, né, o Eduardo Bolsonaro, tinha que se usar a criatividade, ou seja, muitas matérias, muitas informações com relação a essa questão, né, de perseguição. A gente interpreta dessa forma que está sendo uma perseguição política, eles querem derrubar Jair Messias Bolsonaro, custe o que custar, mesmo que seja em cima dessa delação, como diz o próprio Dr. Sebastião Coelho, uma delação mentirosa, que ele, né, por desespero, parece que, né, coagido, muitos juristas, né, interpretaram que ele foi ameaçado, coagido, mudou a versão ali de tudo, e assim, gente, eu acho que aqui no finalzinho ele resumiu, né, Bolsonaro já está condenado, né, a diferença de tudo que vai acontecer vai ser em seguida. O que é que vai acontecer em seguida? Então, essa é a grande dúvida do povo brasileiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, coloca aqui embaixo a sua opinião, gente. Vocês concordam com o Dr. Sebastião Coelho? Que o Zanin, que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não deveriam estar nesse julgamento contra Jair Messias Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Gente, que eu preciso trazer isso aqui pra vocês, gente. Afinal de contas, ministra, tá? A chapa tá esquentando pro lado da ministra do Lula, tá? Aquela Margarete Menezes, aquela que tá ali recebendo aquele belíssimo salário pra fazer praticamente nada, gente. A gente nunca vê, né, nada vindo dessa mulher. Tá ali só pra amiga da Janja, né, para receber ali aquele belíssimo salário. Carol de Tone denuncia a ministra de Lula por desvio de recursos públicos. É aquela questão que, né, esse escândalo que está sendo divulgado aí nas últimas semanas. Tá aqui a informação, uma nova representação foi apresentada contra a titular da Cultura, Maria Margarete Menezes, tá? E o Programa Nacional de Comitês de Cultura por supostos indícios de uso eleitoreiro e desvio de recursos públicos. A ação contra a ministra de Lula é da líder da minoria da Câmara, a deputada Carol de Tone. Carol de Tone anunciou a CGU, né, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Eleitoral, ou seja, ela acionou tudo que tem direito, tá? Ela acionou a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, tudo que ela tinha direito para investigar a ministra de Lula, além de pedir a responsabilização dos envolvidos no suposto esquema. Na interpretação, a líder da minoria indicou um possível conflito de interesses de Margarete Menezes, ao qual recebeu 640 mil em cachês para apresentações musicais no Carnaval de 2025, pagos por prefeituras que recebem recursos de Ministério da Cultura. Conflito de interesse, assim, na maior cara dura mesmo, né? Apenas Salvador, cidade que contratou a ministra por 290 mil, receberá mais de 16 milhões da Política Nacional de Aldir Blanc neste ano, explicou a parlamentar. Gente, mas isso é um tapa na cara da sociedade. 290 mil que contratou a ministra por 290 mil. Gente, isso aqui é o cachê de um cantor, tipo Gustavo Lima, essas bandas, essas duplas aí que estão, né, Luan Santana, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Margarete Menezes, gente, vamos ser bem honestos. Quando foi a última vez que essa mulher lançou uma música de sucesso? Sim, eu até não tenho muita propriedade para falar, porque não é o estilo de música que eu acompanho, mas essa mulher tá no auge, assim, para receber quase 300 mil de cachê. O que é que essa mulher tem que a prefeitura lá em Salvador lá tá pagando esse 300 mil, quase 300 mil? É muita grana, gente, tá? Só coloca aqui embaixo a sua opinião. E vamos... A percepção de que Janja da Silva se tornou alvo frequente de críticas por parte da oposição levou o governo Lula a criar um grupo informal com o objetivo de blindar a primeira-dama e oferecer uma estratégia jurídica e política para a mulher do presidente. O grupo, que tem sido chamado internamente de bunker de proteção à primeira-dama, inclui o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e o grupo de advogados Prerrogativas. Messias acompanha de perto as representações feitas contra Janja em instâncias como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Uma dessas ações pedia a saída de Janja do Palácio do Planalto, mas foi arquivada no último dia 14. Em fevereiro, Janja chegou a ensaiar um recolhimento para evitar desgastes, mas voltou à cena ao insistir em fazer viagens internacionais, mesmo com as avaliações internas de que seus roteiros fora do país causam um impacto negativo na imagem do presidente Lula. Mais recentemente, Janja viajou
para o Japão, uma semana antes de Lula, como nós até comentamos, né, Silvia? Ela já estava lá, o presidente Lula chegou hoje com a comitiva e na quarta-feira já está de malas prontas rumo a Paris para participar da Cúpula Nutrição para o Crescimento. Ela que foi designada pelo presidente Lula para representar o Brasil nesse evento em Paris. Bom, Jorge Messias, Lindbergh Farias e a Gleisi Hoffmann vão auxiliar a Janja. É um bunker. Bacana. Eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que vai dar tudo certo. Agora, vamos falar aqui do ponto central. O advogado-geral da União, e a AGU é amparada no artigo 131 da Constituição, o advogado-geral da União não pode ser o advogado da Janja. A Janja não tem cargo público, a Janja não representa o país e o advogado-geral, ele é da União, como o próprio nome diz, e isso, como eu disse, é artigo constitucional. Não é advogado do PT, não é advogado do Lula, e sim dos interesses da União. É um órgão, no máximo, de assessoramento da Presidência da República. Ele é um órgão consultivo. Para que fique bem claro. Então, o Jorge Messias, que já extrapola com muita frequência as suas competências constitucionais, porque ele advoga até para ministros de Supremo Tribunal Federal, ele criou um puxadinho, uma espécie de Ministério Público para chamar de seu dentro da AGU, uma procuradoria para apresentar denúncias, ou seja, ele usurpa o poder acusatório que só compete ao Ministério Público. Então, eu acho que o ponto central é a presença do Jorge Messias. O Lindbergh Farias, bom, repito, quem quer ter o Lindbergh como conselheiro, né? O Lindbergh ele é líder do PT. E a Gleisi Hoffmann é presidente do PT, agora afastada, ministra do Lula. Mas deve estar ali no papel de amiga. Agora, o advogado-geral da União não pode. No máximo, como eu disse, é um órgão consultivo que pode atuar no contencioso também, em tribunais, mas jamais ser advogado de defesa de pessoa física, ainda mais de quem não tem cargo público. E aí, Augusto, tropa de choque. Olha, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann e Jorge Messias. Já o Lindbergh e a Gleisi formam um casal, né? Já andaram separados, né? Então, conselho conjugal ele não tem como que dar. É nenhum deles. Eles andaram brigados e tal. A Janja parece que se entende melhor com o Lula. O que se tem de recomendar à Janja é que dê conselhos ao marido em casa. Como fizeram todas as primeiras damas. É em casa, ela não tem cargo. Ou então que seja nomeado para algum ministério, formalmente. Só isso. Agora, se o Lula continuar trocando ideias com a Janja, também como ocupante de algum cargo, aí é que se vai piorar o país, né?